Caio Albuquerque estacionou seu sedã preto brilhante na entrada de pedras da mansão onde morava, em um condomínio afastado de São Paulo, exatamente às 16h47 de uma quinta-feira nublada. Ele havia chegado quase 2 horas antes do habitual, algo raro para um homem cuja rotina era dominada por reuniões, resultados financeiros, telefonemas urgentes e problemas que pareciam sempre carregar o nome dele. Naquela tarde, ele saiu do prédio empresarial da Avenida Faria Lima, sem avisar a secretária. Afrouxou a gravata de seda, enquanto dirigia pelas ruas movimentadas, com a cabeça cheia de contratos inacabados, prazos apertados e decisões que não podiam esperar. Mas naquele momento, tudo o que ele queria era silêncio. Queria se jogar no sofá de couro da sala, fechar os olhos diante daquele céu cinzento e desaparecer em uma tranquilidade tão profunda que nada pudesse alcançá-lo até a manhã seguinte. A casa dele, uma construção enorme de vidro, concreto e madeira, com vista para uma área verde do condomínio, nunca mais parecera um lar desde que Marina morreu. Parecia mais uma galeria, bonita, fria e silenciosa, cheia de lembranças de uma vida que havia sido interrompida cedo demais. Mas no instante em que Caio empurrou a pesada porta de madeira da entrada, seu plano de ficar sozinho desapareceu. Havia música vindo da sala. Não era o som perfeito de uma televisão ligada, nem de caixas de som espalhadas pela casa. Era algo vivo, era simples, quente e verdadeiro. Uma voz feminina atravessava o corredor com calma, carregando uma doçura que Caio não sentia naquele lugar havia muito tempo. Por baixo daquela voz, vinha o dedilhar cuidadoso de um violão pequeno e o toque marcado de 2 tambores. O ritmo falhava em alguns momentos, ficava inseguro em outros, mas tinha intenção. De repente, aquela mansão silenciosa parecia ter ganhado vida. Caio colocou a pasta sobre o piso de mármore sem fazer barulho e caminhou até a sala como se estivesse se aproximando de algo delicado. Quando chegou à porta, parou. Dandara, a empregada negra que ele havia contratado 3 meses antes para cuidar da limpeza da casa e preparar refeições simples, estava ajoelhada sobre o tapete claro da sala. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas enormes e iluminava seu rosto enquanto ela cantava diante de um suporte improvisado, como se fosse um microfone. À esquerda dela estava Bento, o filho de 6 anos de Caio, sentado de pernas cruzadas no chão, segurando um pequeno violão vermelho no colo. Seus dedinhos pressionavam as cordas com uma concentração que parecia grande demais para sua idade. À direita estava Theo, irmão gêmeo de Bento, com as mãos sobre 2 tambores de madeira, os olhos fixos em Dandara como se ela fosse o único ponto seguro dentro daquela sala. Caio não se mexeu, quase não respirou. Durante 2 anos, ele tinha visto os filhos se fecharem por dentro, como 2 portas pequenas sendo trancadas devagar até quase não sobrar luz. O acidente de Marina havia quebrado algo nos 3. Só que, enquanto Caio se enterrava no trabalho, os meninos viravam sombras dentro da própria infância. Ele havia contratado os melhores psicólogos infantis de São Paulo. Tinha ouvido especialistas falarem com cuidado sobre luto, emoções reprimidas, fases do desenvolvimento e acompanhamento psicológico. Mudou os filhos para uma escola particular respeitada, comprou brinquedos indicados, seguiu rotinas sugeridas e tentou fazer tudo o que diziam ser correto. Nada havia funcionado. E agora, ali estava Dandara, uma mulher com quem ele quase só falava para dar instruções sobre a casa, fazendo em 3 meses o que tantos especialistas não tinham conseguido em 2 anos. Ver os dedos de Bento sobre as cordas fez uma dor aguda atravessar o peito de Caio. A última vez que ele tinha visto aquele brilho nos olhos do filho foi antes de o mundo perder a cor. Ele se lembrou do alerta da doutora Helena, 6 meses antes. A terapeuta havia sentado diante dele em um consultório silencioso e dito que os meninos não estavam apenas tristes. Eles estavam se afastando do mundo. Precisavam de mais do que horários, consultas e conforto material. Precisavam de presença. Precisavam de alguém que os ajudasse a se segurar na vida novamente. Caio havia confundido sustento com paternidade. Dandara abaixou a voz e diminuiu o ritmo da canção, deixando um espaço aberto na melodia. Não foi por acaso. Era um convite. Bento preencheu aquele silêncio com um acorde tremido, mas bonito. Theo entrou logo depois com uma batida clara no tambor. Dandara não tomou o controle de volta. Ela envolveu o som dos meninos com sua voz e deixou que eles guiassem a música. A garganta de Caio se apertou. Ela não estava se apresentando para eles. Ela estava mostrando aos 2 que eles ainda tinham voz. Estava ensinando que até as coisas quebradas podiam produzir beleza. Feche os olhos e
sinta, Dandara sussurrou, olhando para Theo. Os ombros do menino estavam levantados, quase grudados nas orelhas, como se a tensão tivesse feito morada em seu corpo pequeno. Não precisa sair perfeito, Theo. Só precisa ser seu. Você entende a diferença? Aos poucos, os ombros de Theo desceram. O ritmo mudou. Ficou mais leve, mais solto, mais confiante. Dandara sorriu, não com um sorriso profissional, mas com a alegria silenciosa de alguém que vê uma porta trancada começar a se abrir. Naquele instante, Caio entendeu que Dandara não era apenas a empregada da casa. Ela havia se tornado guardiã de partes dos filhos dele que ele quase tinha esquecido como cuidar. Quando a música terminou, o silêncio que ficou não era pesado como aquele que Caio conhecia tão bem. Era calmo, preenchido, quase sagrado. Bento olhou para o corredor e viu o pai. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Caio esperou culpa, susto, talvez empolgação. Mas Bento apenas deu um pequeno sorriso rápido e voltou os olhos para o violão, passando o polegar pela madeira. A falta de urgência daquele gesto atingiu Caio mais do que qualquer acusação. Aquilo dizia que sua presença já não era o centro do mundo dos filhos. Eles tinham encontrado outra luz e aprendido a descansar nela. Dandara ajustou o suporte improvisado e olhou para Bento. Você errou o acorde na quarta batida, meu bem. Bento reposicionou os dedos com uma determinação intensa. Caio reconheceu aquela teimosia na mesma hora. Era a mesma recusa em desistir que o havia ajudado a construir sua empresa. Ver aquilo no filho, sendo usado para algo tão puro quanto a música, trouxe a Caio o primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Bento tocou outra vez. Dessa vez, o acorde saiu limpo. Theo bateu no tambor em aprovação, e Dandara assentiu. Os sapatos de Caio fizeram barulho no piso de madeira. Dandara olhou para cima e a expressão alegre dela mudou imediatamente para uma postura cuidadosa e profissional. Ela se levantou, ajeitando o avental. Boa tarde, Sr. Caio. Eu não sabia que o senhor chegaria tão cedo. Espero que o barulho não tenha incomodado. Caio ergueu a mão com delicadeza. Não incomodou, Dandara. Eu fiquei no corredor por um bom tempo. Ouvi tudo. Antes que ela pudesse responder, Bento se levantou com o violão nos braços, como se segurasse um troféu. Pai, você me ouviu tocar? Caio se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do filho. Ouvi, foi lindo. Onde você aprendeu a tocar assim? Bento apontou para Dandara sem hesitar. A Dandara ensina a gente todo dia quando você não está aqui. As palavras, quando você não está aqui, caíram sobre Caio com força. Não havia raiva na voz de Bento, apenas verdade, e isso doeu ainda mais. Caio se aproximou de Theo, que o observava com cautela. Theo sempre tinha sido o mais silencioso, o menino que parecia medir o ar antes de entrar em qualquer lugar. Caio se ajoelhou ao lado dos tambores e passou os dedos sobre a madeira. Me ensina como você faz isso, Theo. O menino o estudou por alguns segundos. Você nunca quis aprender antes. Eu sei que não quis, Caio respondeu, mas quero aprender agora, se você quiser me ensinar. O silêncio entre os dois se esticou como uma ponte ainda sendo construída. Por fim, Theo pegou a mão do pai e a colocou aberta no centro do tambor. Mão aberta, pai. Se fechar os dedos, o som fica preso. Tem que deixar respirar. Durante a hora seguinte, o empresário bilionário de uma das maiores gestoras de investimentos do país ficou sentado no chão da própria sala, recebendo instruções de um menino de 6 anos. Dandara permaneceu do outro lado do ambiente, observando em silêncio. Caio sentia o olhar dela, mas não levantou a cabeça. Concentrava-se nas mãos pequenas de Theo e na lição escondida em cada batida. Ali não havia disputa, contrato, negociação ou plateia para impressionar. Mesmo assim, aquilo importava mais do que qualquer acordo milionário que ele já havia fechado. Ele estava aprendendo a escutar de novo, não para obter informações, mas para sentir. Quando a noite começou a cair, os meninos ficaram cansados. Theo encostou a cabeça no ombro de Dandara, com os olhos pesados. Bento se encolheu do outro lado dela, ainda segurando o violão. Os instrumentos espalhados pelo tapete pareciam brinquedos comuns, mas para Caio pareciam quase sagrados. Dandara se levantou com cuidado, sem acordar nenhum dos dois. Começou a juntar suas coisas, mas Caio a interrompeu perto da porta. Dandara, ele disse em voz baixa. Há quanto tempo isso acontece? Ela parou. Desde o 2º mês. Eu percebi que o Bento ficava parado perto das caixas de som da cozinha quando eu colocava música para limpar. Ele parecia sentir falta daquilo. Ela continuou com cuidado. Encontrei esse violão vermelho no depósito embaixo da escada, coberto por cobertores e poeira. Perguntei se ele queria tentar. Ele segurou o violão por 2 horas. Os dedos ficaram vermelhos por causa das cordas, mas ele não reclamou. Só queria ouvir o som. Caio engoliu em seco. Ele tinha esquecido que aquele violão existia.
A irmã de Marina havia dado o instrumento aos meninos anos antes que o luto transformasse a casa em um depósito de lembranças intocadas. E o Theo? Ele perguntou. O Theo demorou mais, Dandara respondeu. Ele ficou semanas observando da porta. Entrava por um minuto e depois saía. Um dia, sentou no chão e começou a bater o ritmo nos próprios joelhos. Comprei esses tambores com meu dinheiro naquele fim de semana, porque entendi que ele precisava de algo para bater. Não por raiva exatamente. Ele precisava de um jeito seguro de colocar para fora aquela energia. Dandara balançou a cabeça. Eu não fiz isso por dinheiro, Sr. Caio. Fiz porque eles estavam se afogando no silêncio e eu sabia nadar. Eu sei que você não fez por dinheiro, ele disse. E é exatamente por isso que eu preciso valorizar isso de verdade. Mas por que você se envolveu tanto? Poderia apenas fazer seu trabalho e ir embora? A maioria das pessoas faria isso. Dandara sustentou o olhar dele. Porque eu tive um sobrinho, Cauã, que passou por algo parecido depois que minha irmã morreu. Ele ficou 1 ano sem falar. Foi sumindo aos poucos, como se não estivesse mais aqui. O que trouxe ele de volta foi uma sanfona antiga que meu avô guardava. Não foram só os médicos nem a terapia. Foi a música. Ela deu a ele uma forma de dizer o que era grande demais para caber em palavras. Quando vi Bento e Theo, eu vi Cauã. Não consegui fingir que não estava vendo. A voz dela ficou mais suave. Eles tinham comida, Sr. Caio. Tinham uma casa linda, uma cama boa, escola boa, mas estavam com fome de alguém que estivesse presente sem celular na mão e sem olhar para o relógio. Depois que Dandara foi embora, Caio ficou muito tempo olhando para os filhos adormecidos. As palavras dela arrancaram todas as desculpas que ele havia construído em volta da própria vida. Durante 2 anos, ele tinha sido um fantasma dentro da própria casa, oferecendo conforto e segurança, enquanto ignorava as coisas que davam sentido à vida. Tratou os filhos como um problema a ser resolvido, não como uma relação a ser cuidada. Na manhã seguinte, Caio fez algo que não fazia havia anos. Ficou para o café da manhã. Normalmente ele saía antes das 6:30, deixando os meninos com a babá ou com quem estivesse de plantão na casa. Naquele dia ficou sentado na bancada da cozinha com uma xícara de café, esperando os dois acordarem. Quando Bento e Theo entraram esfregando os olhos, pararam no mesmo instante. Você ainda está aqui? Theo perguntou, confuso e esperançoso. Estou aqui, Caio respondeu, puxando as cadeiras para eles. E não vou sair antes de levar vocês para a escola. Os meninos trocaram um olhar. Caio não conseguiu decifrar, mas a cozinha pareceu mais leve. Enquanto comiam cereal, ele perguntou sobre a música. Bento disse que gostava de sentir o violão vibrar no peito. Theo disse que os tambores pareciam um coração batendo. Quando Dandara chegou às 8, encontrou Caio limpando a mesa enquanto os meninos corriam atrás das mochilas. Ela pareceu surpresa, mas não disse nada. Caio foi até ela. Eu falei sério sobre mudar seu contrato. Quero ajustar oficialmente sua função. Você pode continuar ajudando com a casa, mas sua prioridade deve ser os meninos, a música, as aulas e esse tempo com eles. Seu pagamento vai refletir a importância desse trabalho. Dandara o observou por um instante. Eu aceito com uma condição. Qual condição? O senhor precisa fazer parte disso, ela disse. A música ajuda, mas só vai até certo ponto se a pessoa que eles mais querem que escute não estiver ouvindo. Eles amam o violão e os tambores, mas amam o Senhor mais. Não deixe a música virar só mais uma coisa que eles fazem enquanto o Senhor não está em casa. Caio sentiu a verdade daquelas palavras se acomodar dentro dele. Eu entendo. Eu vou estar aqui. As semanas seguintes transformaram a casa dos Albuquerque. Caio passou a sair do escritório às 5 da tarde. Os colegas ficaram confusos. Alguns imaginaram que fosse um problema de saúde. Outros suspeitaram de um projeto secreto. Caio deixou que especulassem. Todas as noites ele se sentava no chão da sala, aprendendo tambor com Theo e observando Bento dominar novos acordes. A casa começou a se encher de risadas, notas erradas, correções e aplausos. Até os erros pareciam progresso. Eles já não eram 3 pessoas orbitando dores separadas debaixo do mesmo teto. Estavam se tornando uma família outra vez. Certa noite, depois de uma aula alegre, Caio reparou no piano de cauda no canto da sala. O piano havia pertencido a Marina. Ela não era musicista profissional, mas tocava quase todos os dias. A música dela tinha sido o fundo sonoro dos primeiros anos da família. Desde o acidente, Caio mantinha a tampa fechada, incapaz de olhar para aquelas teclas que ela nunca mais tocaria. O piano tinha se tornado uma espécie de túmulo silencioso. Ele caminhou até o instrumento com a mão tremendo ao levantar a tampa. Havia poeira sobre algumas teclas, mas elas ainda brilhavam sob a luz da luminária. Caio sentou no banco. Não tocava havia anos,
mas quando encostou os dedos no piano, a memória voltou. Começou com notas incertas e depois seguiu a melodia simples que Marina mais gostava. Bento e Theo se aproximaram. Dandara ficou um pouco mais atrás, com um sorriso discreto. Caio tocou devagar, deixando as notas respirarem, trazendo a lembrança de Marina de volta para dentro da casa sem permitir que a dor a silenciasse de novo. Quando terminou, Bento subiu no banco ao lado dele. Você pode me ensinar essa, pai? Caio puxou o filho para perto. Posso. Vamos aprender juntos. Naquele momento, o gelo que ainda cercava o coração de Caio começou a derreter. Curar não era esquecer. Não era consertar o que não podia ser reparado. Era aprender a transformar a perda em uma nova melodia. Era abrir as tampas que fechamos por medo e deixar a música voltar, mesmo que ela soasse diferente. Às 5 da tarde, Caio fechava o notebook e descia para a sala. Bento afinava o violão com uma seriedade enorme. Theo testava os tambores. Dandara ficava perto da janela, cantarolando enquanto a luz dourada do fim do dia entrava pela casa. Eu não perderia isso por nada, Caio dizia, ocupando seu lugar no chão. A nova música nasceu em conjunto. Os meninos criaram versos simples sobre uma casa grande demais, um silêncio forte demais, e a música que trouxe a luz de volta. Dandara deu forma à melodia, sua voz subindo sobre o violão e os tambores. Caio entrou com a percussão, observando como os filhos se aproximavam um do outro, buscavam orientação em Dandara e procuravam aprovação nele. Quando a música terminou, os meninos caíram na risada. Dandara começou a guardar os instrumentos, mas Caio a interrompeu. Fique para jantar, Dandara. O jantar daquela noite foi o mais barulhento que a casa teve em anos. Eles não falaram de negócios nem de notas escolares. Falaram sobre música, erros, ritmo e o que queriam aprender depois. Caio sentiu um pertencimento que não experimentava desde que Marina estava viva. Percebeu que tinha passado muito tempo procurando felicidade em conquistas, quando ela estava esperando por ele no simples ato de dividir uma refeição. A mudança não passou despercebida. Algumas semanas depois, Verônica, irmã mais nova de Marina, apareceu sem avisar. Desde o acidente, ela se fazia presente na vida dos sobrinhos, amorosa, mas controladora. Acreditava que estrutura, terapia e procedimentos corretos eram capazes de manter uma tragédia de pé. Quando viu os instrumentos na sala, o piano aberto e Dandara sentada no chão com os meninos, chamou Caio para a cozinha. O que está acontecendo aqui? Ela sussurrou. Desde quando sua sala virou uma roda de música? E por que a empregada está ensinando música para os meninos? Eles não deveriam estar com uma terapeuta licenciada ou com um professor adequado? Caio reconheceu nela o mesmo medo rígido que o havia dominado por 2 anos. Verônica queria proteger os meninos mantendo tudo dentro do que considerava seguro e aceitável. Os terapeutas não funcionaram, Verônica. Você sabe disso. Seguimos todas as regras por 2 anos e eles continuavam tristes. Ele olhou para a sala, onde Bento praticava uma sequência de notas. A Dandara não seguiu um manual. Ela prestou atenção neles. Viu que eles estavam se afogando e deu algo para segurarem. Verônica franziu a testa. Mas ela é a funcionária, Caio. Isso é incomum. As pessoas vão falar. Caio respirou fundo. Deixe falarem. Meus filhos estão sorrindo de novo. Verônica ficou em silêncio, observando Theo mostrar um ritmo novo para Dandara. Viu a atenção completa com que Dandara o ouvia. Viu a luz no rosto dos meninos, uma luz que todos eles tinham sentido falta. Aos poucos, a tensão saiu dos ombros dela. Eu não via esse brilho neles há muito tempo, Verônica admitiu. Nem eu, Caio respondeu. Vem sentar com a gente. Estamos trabalhando em uma música nova. Com o passar dos meses, aquilo que Caio chamava em silêncio de efeito Dandara se espalhou por outras áreas da vida. Os meninos ficaram mais participativos na escola, os professores começaram a relatar melhor convivência, mais confiança e maior concentração. Caio também percebeu que o equilíbrio dentro de casa o tornava melhor no trabalho. Ele já não reagia apenas pelo cansaço, ficou mais decidido e ao mesmo tempo mais humano. Perto do fim do ano letivo, a escola dos meninos anunciou uma apresentação cultural, um evento formal em um teatro no centro de São Paulo, onde os alunos poderiam mostrar uma habilidade ou paixão. Quando o bilhete chegou na mochila de Bento, os dois ficaram animados. A gente precisa tocar a nossa música, Theo disse. Aquela que fizemos com a Dandara. Caio olhou para Dandara.
que ajudava Bento com um acorde mais difícil. O que você acha? Eles estão prontos? Dandara sorriu. Eles estão prontos há muito tempo, mas querem o senhor com eles. A ideia de subir em um palco diante de pais, professores, conhecidos do mercado financeiro e desconhecidos deixou Caio desconfortável. Ele conseguia liderar reuniões e palestras para centenas de pessoas sem medo, mas tocar tambor ao lado dos filhos parecia uma exposição diferente. Aquilo exigia vulnerabilidade, não autoridade. O mês seguinte virou uma sequência intensa de ensaios. Eles praticavam todas as noites, ajustando a letra, melhorando o ritmo e corrigindo os detalhes. Dandara assumia o papel de orientadora, percebendo batidas fora do tempo e notas inseguras, exigindo o suficiente para que buscassem melhorar, sem perder a alegria. Caio se pegava batucando no volante a caminho do escritório. Estava mais nervoso com uma apresentação escolar de 3 minutos do que com qualquer negociação milionária, porque aquilo importava mais. Não era entretenimento, era testemunho. Na noite da apresentação, o teatro estava cheio. Nos bastidores, Caio se sentou com os meninos e Dandara, sentindo o coração bater forte. Bento andava de um lado para o outro com o violão preso ao corpo. Theo batucava nas próprias pernas, ansioso. Dandara permanecia calma e firme. Lembrem-se, ela sussurrou. Não é sobre perfeição, é sobre sentimento. Olhem uns para os outros e toquem por nós. A plateia é só um detalhe. Quando chamaram o nome deles, os 4 entraram sob as luzes. A plateia virou um borrão. Caio sentou atrás dos tambores. Bento e Theo ficaram diante dos microfones. Dandara se posicionou um pouco ao lado, com o violão. Bento começou. O som do violão atravessou o teatro com uma força surpreendente. Theo entrou em seguida, depois Caio, e então a voz de Dandara conduziu todos. A música falava de uma casa grande demais, de um silêncio pesado demais, de uma mãe que fazia falta, de um pai aprendendo a ouvir e de uma canção que encontrou a porta de volta para casa. Enquanto tocavam, a ansiedade de Caio desapareceu. Ele não era um empresário, não era um viúvo tentando sobreviver ao formato da ausência. Era um pai, dentro de um momento que nenhuma fortuna poderia comprar. Ele olhou para Bento cantando de olhos fechados, com o rosto iluminado. Olhou para Theo batendo os tambores com alegria intensa. Olhou para Dandara, cuja voz havia sustentado todos eles. Caio entendeu que aquele era um dos pontos mais altos de sua vida. Não os prédios, os lucros ou o prestígio, mas a conexão sem proteção, sem armadura, sem distância. Então os aplausos tomaram conta do teatro. A volta para casa foi cheia da conversa animada dos meninos. Eles reviveram cada segundo, falando ao mesmo tempo, rindo e se interrompendo. Dandara estava no banco da frente, observando a chuva escorrer pelo para-brisa com uma satisfação profunda no rosto. Caio dirigia em silêncio, lembrando-se da casa fria que havia encontrado meses antes e comparando-a com a vida barulhenta que agora enchia o carro. Quando chegaram à mansão, os meninos correram para dentro, ainda rindo. Dandara pegou suas coisas, mas Caio a chamou na varanda. Acho que nunca vou conseguir agradecer o suficiente, ele disse. Você não ensinou apenas música a eles. Você trouxe meus filhos de volta para mim e me trouxe de volta para mim mesmo. Dandara sorriu sob a luz da varanda. Eu não fiz isso sozinha, Caio. O senhor também precisou querer escutar. Precisou abrir a porta. A casa já não era um museu de tristeza. E quando Caio levantou as mãos sobre os tambores naquela noite, soube que eles finalmente estavam em casa. Olhando para a vida com a distância que só o tempo dá, fica claro que muitas pessoas passam seus melhores anos levantando muros e chamando isso de segurança ou sucesso. Trabalham até tarde, perdem jantares, faltam a momentos simples e convencem a si mesmas de que cada contrato fechado é um tijolo na felicidade dos filhos. Mas crianças não querem apenas os tijolos, elas querem quem está construindo. Não querem somente a casa, querem a pessoa que vive dentro dela. A história de Caio fala com qualquer pessoa que já confundiu sustentar com estar presente. Compramos as melhores escolas, os melhores brinquedos, os melhores profissionais e esquecemos que uma das maiores forças de cura do mundo é alguém disposto a sentar no chão e permanecer ali até que o silêncio pare de machucar. No fim da vida, quase ninguém deseja ter passado mais noites em uma sala de reunião. As pessoas lembram das tardes tranquilas, das músicas compartilhadas, dos começos desajeitados e dos momentos em que o amor teve coragem de ser vulnerável
vulnerável. Lembram-se das dandaras do mundo, pessoas discretas, que entram sem alarde e percebem aquilo que todos os outros estavam ocupados demais para enxergar. Existe um arrependimento muito particular que acompanha muita gente com o passar dos anos. O arrependimento do quase. Eu quase fiquei para o café. Eu quase toquei aquela música. Eu quase escutei. Caio recebeu um presente raro, a chance de transformar o quase em sempre. Preste atenção nos ritmos das pessoas que você ama. Observe quando elas batem os dedos em silêncio, esperando que alguém perceba que existe uma música guardada dentro delas. E quando a vida colocar diante de você a escolha entre uma planilha e uma canção, escolha a canção. Porque no fim, quando as luzes começarem a diminuir e a cortina final estiver prestes a se fechar, não será a riqueza que ficará com você, será o eco da música que vocês fizeram juntos.